aí pessoal, bem-vindos mais uma vez a um tutorial em Cinema 4D. Aqui fala Bruno 1 para VFX. Vamos produzir hoje esta elaborada vinheta contendo aí vários elementos, com destaque mais uma vez para o rigging de câmera. Mais e mais a importância de montar um setup de câmera bem feito implica na produção de uma vinheta impressionante. Então nós vamos dar pausa, vamos dar uma analisada nisso aqui mais de perto e fazer alguns comentários. A primeira coisa, eu originalmente anunciei este tutorial como sendo de After Effects e Cinema 4D, e dessa forma eu utilizaria o Cinema 4D Lite, que é incluído no After Effects CC, como vocês bem sabem. O problema todo é que o Cinema 4D Lite não possui uma categoria de tags que a gente vai utilizar para atrelar o alvo da câmera no objeto que a gente deseja focalizar. Como vocês podem ver aqui, a câmera ela vai correr o tempo todo sobre esse objeto que é uma helix, que é uma espiral. Eu vou mover a agulha aqui para que vocês possam ver. Então a câmera está atrelada nessa espiral. Entretanto, o ponto de foco dela é controlado por uma tag que vai sempre apontar para um dos 4 elementos 3D que a gente tem na cena. Esse é todo o segredo dessa vinheta. E fora isso, tem os chamados sweeps NURBS, que são essas formas que vão crescendo em caminhos e vão também acompanhando o movimento da câmera, fazendo esse efeito de serpentina 3D que eu particularmente acho muito bacana. Então, esses elementos todos formam aí a atmosfera dessa vinheta. E é o que a gente vai produzir aqui, tá? Para adiantar, eu já criei essas formas 3D. Aqui as 4 formas que a gente vai... Vamos voltar para as 4 vistas aqui. Que a câmera vai focalizar para adiantar. E este não é um tutorial sobre modelagem, é um tutorial sobre rigging ou setup do movimento de câmera, ok? De forma então que esses 4 elementos estão disponibilizados para baixar na seção de downloads do nosso site. Se você ainda não fez, dê pausa aqui agora, vá na seção de downloads da vfxproduções.com, pegue o arquivo, descompacte e a gente vai retornar aqui para dar início ao tutorial. Então, retornando, quando vocês descompactarem o arquivo que eu disponibilizei, vocês vão ver 4 arquivos no formato OBJ para objeto, que é um formato universal de forma 3D que pode ser exportado entre os programas. Então a gente tem forma 1, 2, 3 e 4. São as 4 formas que vão compor essa vinheta. Eu disponibilizei também um JPEG aqui com uma paleta de cores que você pode utilizar ou não, fica a seu critério, para formar os materiais e manter tudo dentro de um esquema de cor consistente, vamos dizer assim, né? Então, nós vamos importar cada uma dessas formas aqui e vamos criar o texto dentro do Cinema 4D. Por que eu deixei para criar o texto dentro do Cinema 4D? Para te dar a opção de fazer o seu próprio texto, né? Eu coloquei textos que têm a ver com o contexto da minha vinheta, então você pode reproduzir a sua vinheta, a sua versão, colocando os textos de acordo com aquilo que você quer produzir, tá ok? Deixa a coisa mais flexível. Então vamos começar. A gente vai ter que importar cada objeto desse separadamente, você já vai ver por quê. Nós vamos aqui em File, Merge. Eu vou navegar para a pasta onde eu tenho os objetos e vou pegar somente a forma 1. Quando a gente importa, a gente dá OK. E você vai ver que a gente tem 2 objetos. Na verdade, isso aqui foi feito em 3D Studio Max, não foi feito em Cinema 4D. Mas, como a gente tem o formato objeto, que é universal, tanto faz, né? Então, nós vamos agora criar um objeto de texto para compor aqui essa placa, ou esse letreiro. E a gente vai então agrupar para formar um dos objetos. Então, para isso, a gente vai vir aqui na seção aqui de linhas. Eu vou pegar um texto
ele aparece aqui na vista frontal. E eu vou digitar aqui edição de vídeo. Sem preocupar com acentuação, etc. Eu clico fora, eu aceito, eu vou trocar a fonte aqui. Você pode colocar uma fonte da sua escolha. Ele demora um pouquinho porque ele está lendo as fontes. A primeira vez que a gente abre a paleta de fontes. Ok. Vamos escolher uma fonte aqui que tem a ver com o estilo da vinheta. E eu vou pegar essa Baveuse aqui, porque eu estou indo atrás de um estilo mais retrô, vamos dizer assim, né? Então eu vou diminuir aqui de forma a caber, né, dentro do letreiro aqui. Lembrando que você pode colocar o texto que você quiser, fica a seu critério aí. Então eu tenho aqui o texto dentro aqui, eu vou botar o vertical spacing um pouquinho maior. E eu vou adicionar um Extrude NURBS na cena. E vou jogar o texto para dentro do Extrude NURBS. É assim que a gente dá extrusão, né? A gente vê aqui agora na vista lateral o tanto que esse texto fica para fora. É que você controla. Então aqui para mim está ok, como você está vendo. E eu vou então fechar isso aqui. Vou selecionar os três objetos. Vou dar um clique com o botão direito. E vou agrupar através desse comando Group Objects. Ele vai formar um objeto nulo. Eu vou dar um clique duplo e vou nomear de, ou pode ser ou forma 1 ou edição de vídeo, tanto faz, contanto que você consiga identificar o seu objeto, tá ok? Então, outra coisa importante, quando a gente faz a importação do objeto, ele é trazido aqui para a origem, o ponto 000 do sistema de coordenadas, como você pode ver. Então, nós vamos importar todos os objetos para o mesmo ponto e depois nós vamos remanipulá-los para as posições de acordo com o posicionamento da câmera. Por hora, nós vamos desabilitar a visibilidade do objeto, clicando duas vezes nessa bolinha aqui, até que ela fique vermelha, e assim tirando a visibilidade do objeto da cena. Então vamos continuar, vamos importar o segundo objeto. Eu vou em Merge, eu vou pegar a forma 2, dou OK. Então vai aparecer o objeto aqui no mesmo ponto, como havia dito, né? Ponto 000. Você pode ver aqui no Position que está tudo zerado. E nós vamos agora criar um texto para esse objeto. Vamos então aqui na forma 2D, texto. Eu vou escrever simplesmente 3D. Vou pegar a fonte Baveuse, mais uma vez. Vou diminuir o tamanho do texto, de acordo com a minha forma. Vou reposicionar. Vamos agora colocar um Extrude NURBS. Jogar o texto para dentro da hierarquia do Extrude NURBS. Maximiza aqui a vista de perspectiva. Trava no eixo, que acho que é esse aqui, no azul, aqui, que é o Z. E posiciona de forma a fazer a interseção aqui com a forma, né? Aqui para mim está bom. Então eu vou fechar o Extrude NURBS e vou selecionar esses três objetos pressionando Ctrl, tomando cuidado de não selecionar o outro objeto que está escondido aqui, que é a edição de vídeo, tá? Vamos selecionar só os três objetos que formam esse de cá. Com os três selecionados, dou um clique com o botão direito e vou em Group Objects, dou um clique duplo e vou nomear aqui para 3D. Então temos mais um objeto já pronto.
e eu vou clicar aqui nas chaves de visibilidade 2 vezes até ficar vermelho, recolhendo a visibilidade do objeto. Mais um, pronto. Vamos ao terceiro. Vou em File, Merge. Vamos pegar a forma 3. Ok. Vamos tentar ir mais rápido agora. A gente já está fazendo coisa repetitiva, né? Volta para as 4 vistas. Eu vou aqui na forma. Pego o texto. Dessa vez eu vou digitar efeitos visuais. Clico fora para efetivar. Vou na fonte. Acho que é Baveuse. Ou uma fonte qualquer da sua escolha, obviamente. Diminuo o tamanho no parâmetro Height até que se enquadre aqui na minha forma. Vou aumentar o Vertical Spacing. Centralizo verticalmente e vou controlando aqui, otimizando o posicionamento, etc. Quando estiver satisfeito, vamos então voltar aqui e botar um Extrude NURBS na cena, jogar o texto para dentro do Extrude NURBS, maximizar a vista e puxar aqui em Z até posicionar o texto no lugar desejado. Fecha o Extrude NURBS, seleciona os 3 objetos pressionando Ctrl, clica com o botão direito do mouse, Group Objects, nomeia efeitos visuais. Vamos então desabilitar para que a gente possa fazer agora o último dos objetos. Vamos mais uma vez em File, Merge, pega agora a forma 4. Ok. Se você encontrar esses erros de visualização de malha aqui, não se preocupe, porque na hora da renderização oficial isso não vai aparecer, ok? Vamos voltar para as 4 vistas aqui. Eu vou criar um novo texto. Aqui eu vou colocar o logo da empresa, no caso. Vou colocar VFX Prod. E vou colocar a fonte qualquer aqui da minha escolha. Vou colocar a mesma para manter consistência. Vou colocar Baveuse. Aquela mesma história, diminui o tamanho. Reposiciona de acordo. Maximiza aqui a vista de perspectiva para ver melhor. Aplico o Extrude NURBS, jogo o texto para dentro da hierarquia dele, puxo para trás em Z. Acho que meu texto está um pouco grande aqui. Eu vou selecionar o texto e vou diminuir o tamanho dele para caber dentro dessa forma circular aqui, como você pode ver. Então aqui está ok para mim. Vamos pela última vez aqui. Aqui eu tenho 4 objetos, porque eu tenho uma forma a mais nesse agrupamento aqui, tá? Certifique-se de que os demais objetos não estejam selecionados. Clica com o botão direito do mouse, Group Objects. Então clique duplo, renomeio para o que você quiser, o logo ou o nome da empresa. Enfim, qualquer coisa que permita você reconhecer, identificar os objetos aqui no painel de projeto. Então nós vamos finalmente desabilitar aqui. Nós temos os 4 objetos já na cena e vamos tratar agora de fazer o setup da câmera, que é o coração dessa vinheta. Eu vou começar, vou retornar aqui para as 4 vistas. Eu vou trazer um objeto do tipo Helix para a cena, e ele é colocado aqui numa forma deitada, vamos dizer assim. Então nós vamos colocar aqui a rotação P em 270 graus, né? E se o objeto não estiver cabendo aqui, você pode chegar para trás, fazer assim
ajustando em todas as vistas. Você pode também vir em View, Frame, Geometry, tá? Para você ver o objeto aqui. E agora nós vamos alterar os parâmetros para colocar essa espiral na forma desejada. Primeira coisa, o Start Radius, nós vamos colocar em 645. Você vê que ele fica fora. Eu vou vir nas vistas aqui e vou dar o Frame All. Só para continuar tendo controle nas 4 vistas, ok? E vamos continuar aqui. O Start Angle eu vou pôr em menos 110. O ajuste desses parâmetros aqui leva tempo, então eu já tenho tudo anotado aqui para salvar o nosso tempo aqui, certo? O End Radius eu vou colocar em 120. O End Angle nós vamos colocar em 570. Aqui eu deixo 50%. E o Height nós vamos subir bem, 1275. Então agora você vê que a espiral não cabe mais na fenda de novo. Agora a gente tem o caminho aqui. Frame All, Frame All, Frame All. Então agora a gente vê exatamente aqui o caminho que a câmera vai percorrer na cena. Vamos então colocar uma câmera na cena. Eu venho aqui nessa paletinha, clico e seguro e vou pegar um Target Camera. Tá? É importante o Target Camera para que a gente possa ter controle tanto do posicionamento da câmera como do posicionamento do target ou do alvo da câmera, que vai estar sempre posicionado, controlado por nós de forma a visualizar o objeto que a gente quer no momento do tempo. Então, por default, o Target Camera ele é um objeto separado, como você está vendo aqui. Esse pontinho ele está sempre apontado para o ponto 00 do sistema. Não importa o tanto que você mexa a câmera, ele vai estar sempre olhando para cá. Nós já vamos ver isso quando a gente fizer o rigging da câmera. Então vamos começar a fazer isso. Eu vou trazer um objeto nulo para a cena. Então nós vamos aqui nas primitivas. Você vê que se você der um clique simples, ele já joga o objeto que está aqui disponível. Então vou deletar esse cubo, coloquei por engano. Você tem que clicar e segurar. E aí você escolhe o objeto que você deseja. Eu vou pegar o nulo. Eu vou renomear esse nulo aqui para Controle Camera. Controle de câmera. E com ele selecionado, eu vou aqui em Tags, Cinema 4D Tags e vou colocar Align to Spline. E aí eu vou colocar, a gente tem aqui o campo Spline Path, eu vou jogar o Helix aqui para dentro. Então o nosso objeto nulo, ele é jogado aqui para o começo, ele vem por default como um pontinho, eu vou selecionar o objeto nulo, e aqui em Display eu vou colocar Sphere, e vou aumentar o tamanho da esfera para que eu possa ver. Agora você vê que ela aparece aqui, né, a esferazinha que representa um nulo, tá certo? Então o que eu vou fazer? Agora esse nulo tem uma posição, que eu vou pegar essa coordenada aqui, eu vou copiar essas posições, vou dar Ctrl C, e vou selecionar a câmera, vou dar Ctrl V. Então é um processo chato que eu tenho que ir fazendo aqui. Eu vou pegar agora o X, eu já peguei o X, vou pegar o Y que é 0, fica mais fácil. Vou botar a câmera em 0 e vamos certificar de que Z também esteja no mesmo ponto. Ctrl A, Ctrl C, seleciona a câmera, Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl V. Então agora eu me certifiquei de que a câmera está na mesma posição do objeto nulo,
tá certo? Que coincide com o ponto inicial da espiral, como você pode ver aqui, tá certo? Então o nosso próximo passo é simplesmente atrelar a câmera ao objeto nulo para que ela possa fazer também o mesmo movimento quando a gente fizer a animação. Para isso basta clicar na câmera e jogar para cima aqui do controle de câmera. Você vê que ela vai para dentro da hierarquia. E agora é uma questão da gente clicar no tag aqui de controle e a gente tem então esse parâmetro position, né, que é animável. Você pode ver que todo objeto em cinema 4D que tem essa bolinha aqui, que significa o keyframe, é animável. Então se a gente agora alterar a porcentagem da posição, a gente tem como controlar onde, né, em que posição ao longo dessa espiral a câmera vai estar. Então eu acho que nesse ponto você já começa a perceber onde a gente vai chegar aí. Por enquanto a gente não tem ainda controle de onde que o target, né, esse pontinho aqui, ó, central, está apontado. Isso nós vamos colocar uma outra tag, né, que, do mesmo jeito que a gente colocou essa tag aqui de controle, para que a gente possa fazer com que esse ponto aqui esteja focalizando o objeto que a gente quer. Com isso a gente tem controle total da visualização. E é esse o segredo todo dessa vinheta, né? É controlar onde a câmera está filmando ao longo do tempo. Então nós vamos quebrar esse tutorial em 3 partes, porque eu tentei produzir esses tutoriais longos de 1 hora e tal em uma parte só, fica muito difícil de manejar, o YouTube dá problema no upload, demora demais para comprimir, mas nós vamos fazer de 2 em 2 dias aqui, tá ok? Então daqui a 2 dias vocês podem retornar, eu vou anunciar no Facebook a publicação da parte 2, nós vamos ficar por aqui, e deixo um abraço a todos e a gente se vê na próxima parte, tchau!